igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram hoje? Que bom. Eu sei que talvez o ânimo não está daquela forma, porque talvez vocês não jantaram ainda. Mas fique tranquilo, daqui a pouquinho o culto acaba. Aí vocês vão na casa do irmão ali que falou do churrasco. Vocês vão lá e vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção, de verdade. É de Deus, meu irmão. É de Deus. Aí Deus já está falando já. Glória a Deus. Deus já está falando no culto já. Maravilha. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao de número 52. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao de número 52. Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao de número 52. Todos encontraram? Quem encontrou, diga vitória. Quem encontrou, diga socorro. Esse é fácil, meu irmão. Marcos 10, do 46 ao 52. A epígrafe do texto diz assim: a cura do cego Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão, e estavam deixando da cidade o seu filho, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu para que o chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, de um só salto, pôs-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E indagando-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E rogando-lhe o cego: Rabi, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vá em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus. Só até aqui só. Para quem talvez não me conheça, eu sou o pastor Wagner. Eu congrego na comunidade evangélica de Si. O meu pastor é o pastor Paulo Guzmão. Minha pastora é a pastora Dalva Guzmão. Deixo deles aqui um forte abraço. Ouvindo esse testemunho, isso só dobra sobre os meus ombros a responsabilidade, eu não diria peso, mas uma responsabilidade em entender que Deus ele ainda tem mais a derramar sobre essa casa, Ele tem mais a derramar sobre as famílias. Então o meu pedido aqui nessa noite é que você se conecte, se possível for e se necessário for, desligue o seu telefone celular, a não ser que você vai dizer assim: pastor, eu estou de plantão, a qualquer momento eu posso receber uma ligação de um ente querido meu que está na UTI, que está hospitalizado, ou a empresa pode me chamar. Aí você põe no vibra. Ao contrário, você deixe desligado. Por quê? Porque nós temos mais alguns minutos para estar nessa casa de oração. E eu entendo que à medida com que nós nos conectarmos com tudo que está acontecendo aqui, é a medida com que Deus virá com resposta sobre a sua vida, dentro do desafio que você está enfrentando e aguardando a resposta do céu, para que você possa ter uma atitude, um direcionamento, uma estratégia para vencer o que você precisa. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, encontramos a história verdadeira, real, que aqui está escrita pelo o escritor. Ele está falando para nós que havia um homem que continha uma deficiência visual, mas de alguma forma, e nós não conseguimos aqui decodificar como isso aconteceu, chegou aos ouvidos dele, naquele ambiente que ele estava, que Jesus estava passando ali. E talvez nessa noite a pergunta é: como que havia aquela aglomeração de pessoas ali? É muito simples. Dentro daqueles dias iria ocorrer a maior festa que os judeus têm, eles prestigam demais, que era a Páscoa.
E normalmente, quando era Páscoa, ocorria algumas peregrinações para ir para aquele local, para onde era ocorrido a festa da Páscoa. Só que dentro daquela cultura e dentro de uma lei estabelecida, era comum e natural naquela época que num raio de 25 quilômetros, todo homem acima de 12 anos, ele tinha que por obrigação de participar da festa da Páscoa. Mas, no entanto, aqueles que não continham o recurso necessário, ele ficava à beira do caminho, desejando boa sorte para os viajantes que iriam participar da festa da Páscoa. É por isso que nós conseguimos identificar que havia uma aglomeração muito grande de pessoas ali, e também, é claro, que havia pessoas como Bartimeu, deficiente visual, pessoas doentes, pessoas que também tinham algum tipo de enfermidade ou de impossibilidade dentro do circuito da saúde, claro, aqui falando, que estavam impossibilitados. Eles enxergavam aquele espaço, aquele ambiente, como um lugar estratégico de alguém movido de compaixão, dar àquelas pessoas algum tipo de esmola, alguma coisa que pudesse trazer algum tipo de benefício para aquelas pessoas que nada mais eram do que uns pedintes. Só que, se eu pudesse dar um título a essa ministração de hoje, o título que eu daria é: uma voz que vence multidões. Uma voz que vence multidões. Estava inserido nesse texto e contexto o nosso querido Bartimeu, e ali uma vez mais ele estava à beira daquele lugar, e Jesus agora ele sai de Jericó, porque esse mesmo Jesus também estava ali para participar da festa da Páscoa. Esse mesmo Jesus, ele seria julgado, espancado, crucificado, morto, e graças a Deus hoje ele está ressuscitado, está direito do Pai Todo-Poderoso e está intercedendo por nós enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra dele e os feitos dele. A voz que vence multidões. E a minha primeira pergunta para você nessa noite é: qual tem sido ou quais têm sido os tipos de vozes que você tem ouvido e tomado algum tipo de comportamento ou atitude mediante a voz que você tem ouvido? O pastor Ronaldo, eu acredito que ele não vai lembrar, mas ele pode ficar descansado porque eu lembro. Alguns anos atrás, na época ele já era pastor e eu ainda não era, ele me convidou para ir em um lar, orar por uma família. E eu não vou falar o nome da pessoa porque eu não pedi autorização, mas é uma pessoa que congrega aqui na igreja. Foi ela que deu a dica. E o pastor Ronaldo foi lá e eu fui junto com ele. Quando chegamos nessa casa, nesse lar, o pastor Ronaldo bateu palma e de repente veio uma senhora, achando que nós talvez queríamos vender alguma coisa. E ela: pois não? E aí o pastor Ronaldo: sou eu, o pastor Ronaldo, tal. A irmã X pediu para que nós viéssemos aqui. Eu me recordo bem da cena, não sei se ele se recorda, mas eu me lembro que a mulher, ela fez um raio-x de mim e dele, de cima, ela nos escaneou, de cima embaixo, de baixo em cima, e ela pensou assim: vocês são pastores? Eu falei: é só ele. É só ele, eu não sou não. E aí então, a mulher: nossa, eu imaginei, o pastor Ronaldo sabiamente disse: eu já sei, a senhora imaginou, e falo isso com todo respeito, a senhora imaginou um velhinho, carequinha, barrigudinho, baixinho. Ela: mais ou menos isso. Mas já que vocês estão aqui, por favor, entrem. E nós entramos na casa. Quando lá entramos, eu me lembro que havia essa senhora e uma jovenzinha de aproximadamente 12 anos, aproximadamente. Acredito eu que não passava disso, né, pastor Ronaldo? Lembrou? Lembrou, né? Glória. Isso, não falou dia não. Lembrou, glória a Deus, estamos conectados. E aí naquele momento ali, o pastor Ronaldo então ele começou a ministrar uma palavra. E eu me lembro que enquanto eu estava ali, senhoras e senhores, se não me leve a mal, mas eu entendo que em algum momento aquela mulher achou que eu tinha autismo. E eu vou explicar por quê. Porque à medida que o pastor Ronaldo ia ministrando, eu pegava e ficava assim. E finalmente, quando o pastor Ronaldo terminou de ministrar, ele falou assim: a única palavra que eu tenho a dar, dentro de tudo isso que eu falei, para essa jovem: ouça a palavra de Deus.
deixe ela entrar dentro de você. E essa palavra não vai te mudar, mas ela vai te transformar, para você acessar o imaginável em sua vida. E à medida que o pastor Ronaldo, usado pelo Espírito Santo, ele foi liberando essa palavra profética sobre a vida daquela jovem começou a chorar. E o que me chamou a atenção é que naquele momento aquela senhora, aquela mulher, ela começou a olhar para mim, o pastor Ronaldo, mas um sorriso de um certo deboche, de uma certa desconfiança. E aí o Espírito Santo, que nunca perde nada para ninguém, ele resolveu entrar em ação. E o pastor Ronaldo falou: irmão Wagner, tem alguma coisa para dizer? Eu falei: eu tenho uma coisa para dizer. O que eu tenho para dizer é para essa jovem não tirar a vida dela, porque naquela gaveta ali, aquela primeira gaveta desse gabinete, tem uma faca do cabo branco, muito bem amolada, onde essa jovenzinha pensou por 3 vezes em cortar o pulso, porque a voz que ela estava ouvindo não era uma voz de governo que vinha do alto, mas era uma voz dessa esfera que tinha como finalidade para que ela viesse a tirar a própria vida dela. Mas como naquele dia Deus enviou o homem de Deus naquele lugar e liberou uma palavra profética, e a palavra que ela ouviu foi a palavra de governo, a palavra que veio do alto, a palavra que muda quando o homem recebe, está disposto a receber essa palavra e praticar essa palavra, ela gera mudança, ela gera transformação e faz você viver o destino que Deus já tem reservado para você. Aquela menina ouviu e desistiu de tirar a vida dela. Por quê, pastor? Porque ela ouviu a voz que veio do alto, ignorou aquela voz que ela estava ouvindo, que pedia para ela constantemente: tire a sua vida. Ela deixou de ouvir aquela voz, mas para ouvir uma voz divina, que veio com uma intervenção divina e gerou livramento na vida daquela jovenzinha de 12 anos, que já tem mais de 10 anos, né, pastor? Então acredito que hoje ela deve ser já uma jovem mulher muito abençoada, acredito eu, não sei, talvez o pastor saiba, já deve ter constituído família. O que é isso, pastor? Era alguém que precisava de uma ajuda para receber uma direção, não uma direção que levaria ela a um lugar onde ela não chegaria ao seu destino, não se trata disso, mas tinha a ver com aquilo que Deus tinha para solidificar naquela vida. E foi por isso que Deus moveu de maneira invisível, mas sobrenatural, e usou de maneira graciosa a vida do pastor Ronaldo. Eu sei que no coração de cada um de vocês existe uma expectativa, eu sei que no coração de cada um de vocês existe um sonho, eu sei que no coração de vocês existe sonhos, metas, existem anseios e existem coisas que aquele que te conhece no secreto, que é o Pai, que está nessa casa, ele está disposto nessa noite a te dar uma direção. E se você estiver pronto e pronta para ouvir e obedecer e ignorar as demais vozes, eu tenho uma notícia para você: o ano de 2025 ele não encerra sem que Deus venha solidificar o que você veio nessa noite buscar nessa casa de oração. É claro que eu entendo que ontem Deus fez maravilhas, fez coisas extraordinárias, mas o mesmo Deus que operou aqui ontem, Ele está aqui nessa noite, Ele está nessa casa, Ele está sondando o seu coração, Ele está te trazendo clareza, abrindo o seu entendimento, para que para a próxima fase que Ele está pronto a te levar, você já vai pronto, entendendo que a voz de comando que você vai receber hoje, ela vai te ajudar com muita suavidade, você passar por esse momento tão delicado que você está sofrendo. Só que, para nós entendermos isso, nós precisamos compreender que na nossa jornada sempre haverá pessoas que vai trazer palavras abençoadas, como foi no caso do pastor Ronaldo, que lá estive com ele, como também haverá pessoas que, embora possa sorrir para você, possa dizer que você é uma bênção, pode até dizer que te ama, mas posso falar uma coisa para vocês? As atitudes e o comportamento, que é a essência que sai do coração, às vezes vai te mostrar o contrário. Então é importantíssimo andarmos em parceria com o Espírito Santo e pedir para que Ele ative dentro de nós o discernimento de espírito, para que quando nós estivermos em um ambiente a qual Deus possa nos levar, nós possamos com maestria identificar a qual voz nós estamos ouvindo. Estamos ouvindo a voz da multidão? Estamos ouvindo uma voz estranha? Estamos ouvindo uma voz de alguém que está falando algo por falar? Ou estamos de fato pautados na voz do alto, aquela que realmente nos leva ao lugar de destino? Bartimeu, esse homem, ele estava em um ambiente que francamente ele não gostaria de estar, mas ali ele estava. O escritor ele não é claro em dizer por quanto tempo ele estava ali, mas
ali ele estava. E diferente dos demais que ali com ele estavam, entendo que pela movimentação, pelo andar das pessoas, ele deve estar provavelmente, claro que eu estou conjecturando, ele deve ter perguntado: o que está vendo? E alguém então deve ter dito para ele: olha, está passando aqui Jesus de Nazaré. E ele entendeu que Jesus de Nazaré, que ali estava passando, ele estava diante da maior oportunidade da vida dele, e que essa oportunidade não deveria de forma alguma ser desprezada. Então a Bíblia vai dizer, não eu, que esse homem então começou a clamar, e ele foi clamando, mas à medida com que ele foi clamando, aquela aglomeração, aquela multidão que ali estava, pediu para que esse mesmo homem Bartimeu, ele se calasse. Ou seja, havia uma contrariedade, não só uma contrariedade espiritual, mas também se tratava de uma contrariedade de toda a multidão, que não teve senso de se compadecer por um deficiente visual. E qual foi a palavra da multidão? Sicário. Tem uma tradução da Bíblia que diz que eles o repreendiam, pediam para que ele se acalasse, que ele não atrapalhasse o mestre. É claro que Bartimeu poderia muito bem ficar em silêncio e deixar aquela oportunidade passar diante dele, mas diferente daquelas pessoas que conseguiam enxergar, Bartimeu enxergou o que ninguém enxergou. Ele conseguiu enxergar em seu espírito que quando deram a notícia para ele: olha, é Jesus de Nazaré. Vocês percebem no texto que ele não clama por Jesus de Nazaré, ele não clama por Jesus o carpinteiro, ele não clama por Jesus filho de José, mas ele clama por Jesus filho de Davi. Em miúdos ele estava dizendo: tu és o Messias, tu és o prometido, tu és o rei legítimo que está palmilhando essa terra. E diante dessa majestosa presença, eu não posso me calar, eu preciso usar o recurso que eu tenho, e o recurso que eu tenho é a minha voz, é o meu clamor para chamar a sua atenção. Eu não posso me distrair com esses que estão em contrariedade espiritual dizendo para me calar, mas eu vou usar o meu recurso para chamar a voz, que só Ele, ninguém mais pode me dar o que Ele pode me dar, e o que os demais não pode me dar. Algum de vocês quer chegar com isso, pastor? É muito simples. Qual voz você tem ouvido nesse primeiro semestre que está prestes a se encerrar de 2025? Você tem ouvido a voz do grande eu sou, e com muito carinho, zelo e amor tem colocado em prática essa voz que você tem ouvido? Ou você tem sido movido pelas vozes externas que não tem te levado a lugar nenhum? A qual voz de comando que você tem ouvido? Qual tem sido a voz de governo que tem regido a sua vida? Será que talvez as vozes dos supostos amigos? A voz dos colegas? Ou a voz de demônios que talvez você não conseguiu identificar? Porque talvez você está mais focado na luta e no desafio e não parou para identificar a voz do Pai. E como pastor que eu identifico a voz do Pai, talvez o que eu vou falar aqui seja o famoso arroz com feijão, seja talvez o chover no molhado. De que forma, pastor? Tudo isso vai estar relacionado para você identificar a voz do Pai com uma vida de oração, com uma vida de devocional, com uma vida de jejum, com uma vida de leitura e meditação na palavra, com uma vida de vigilância, você se policiar, e automaticamente que embora é necessário você ter adotar uma disciplina para que isso aconteça, quando você ouvir a voz de Deus, aquilo que era sobrenatural torna-se natural à medida com que você mergulha nesse relacionamento. Às vezes tem pessoas que quando falam assim: nossa, pastor Wagner, eu ouvi a voz de Deus, às vezes a minha resposta é sempre a mesma: glória a Deus. E a pessoa diz: nossa, mas que pastor estranho, ainda por cima insensível. Porque aquilo para mim em especial, e falo isso sem nenhum tipo de demagogia, se tornou algo tão natural, mas tão natural, mas tão natural, que quando a pessoa fala, já não gera mais espanto. Seria a mesma coisa, eu estou vendo ele aqui agora, o pastor Tiago, homem de Deus, homem abençoado. Você fala assim: pastor, conversou com seu filho hoje? Eu falo assim: sim, pastor. Mas isso não vai gerar nenhum tipo de espanto, porque é algo que é natural do cotidiano da vida dele. Ele conversar
conversar com o filho, conversar com a esposa, talvez conversar com o pastor Ronaldo, é algo natural, é algo que está já no dia a dia, então não gera nenhum tipo de estranheza, porque é algo que ele vive constantemente, e é o Pai dizendo: eu estou desejoso de me relacionar com você, através da oração, através do devocional, através do jejum, através da sua, como se diz, através da vigilância. Eu tenho criado os meus meios para me relacionar com você, para que quando eu falar com você, você não tenha dúvida nenhuma que sou eu falando com você, e você, claro, colocar em prática aquilo que ele direcionar a você, porque existem vozes e vozes, e às vezes de verdade existem vozes que vai nos paralisar, que vai nos prender e vai nos impedir de viver aquilo que Deus tem de fato para nós viver. Como assim, pastor? Eu não venho de um lar cristão. Eu me lembro que na minha época, que eu não conhecia Deus, mas Ele já me conhecia. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, e às vezes a gente tem uns comportamentos que é estranho, né? Eu me lembro que eu, até hoje, ainda mais agora, mas desde quando mais jovem, pode não parecer, mas um dia eu fui jovem, eu tinha prazer, eu acho que esse era um dos meus prazeres. Eu não sei se existe isso ainda, depois o meu irmão fala para mim. Tinha uma cerveja chamada Skol Long Neck. Existe, irmãos? Glória a Deus, ninguém bebe cerveja, eu lembro, estou no lugar certo. Existia uma cerveja chamada Skol Long Neck. Eu não tomava nem minha esposa, mas eu comprava. E comprava mais alguns tipos de bebida. E daí, pastor? Por quê? Simples. Eu deixava isso armazenado dentro de casa. Nem eu, nem ela tendo o hábito de tomar bebida alcoólica. Por quê? Para que quando chegasse aquilo que eu achava que eram os amigos, que eram os colegas, para poder servir para eles. E isso não foi uma vez, foram várias. Só que, talvez, o maior problema daquela ocasião é que eu sempre ouvia os conselhos deles, e os conselhos que eles me davam não eram conselhos bons, eram conselhos que levavam à destruição, a uma morte espiritual, e lá na frente eu via a consequência daqueles conselhos errados. Onde você quer chegar com isso, pastor? A Bíblia vai nos ensinar que Deus, ele perdoa o período de ignorância. Passou-se o tempo, e um belo dia eu fiquei desempregado. Eu me recordo como se fosse exatamente agora. Eu disse para minha esposa: fica tranquila. Ela: por quê? Porque agora os meus amigos, eles vão me ajudar, eles vão me amparar, porque sempre me deram bons conselhos. Então agora não vai ser diferente. O que aconteceu, pastor? Não é da época de vocês, mas na época eu era menino, tinha aqueles filmes de ninja, e o ninja às vezes ele pega uma bombeira e joga no chão assim, surge aquela fumaça e eles apareciam. Foi igualzinho. Quando ecoou que eu estava desempregado, todo aquele pessoal sumiu todo mundo. E a José falou assim: Wagner, agora? Eu falei: agora eu não sei. Mas eu entendi que aquilo foi uma porta que Deus abriu, que era necessário eu passar para viver um processo em Deus, descobrir Deus nesse processo, para gerar maturidade e intimidade com Deus, mesmo não sendo cristão. Por quê? Porque eu estava tão pautado naquelas vozes que eu ouvia, que não me levava a lugar nenhum, que eu passei plenamente a confiar, e era Deus dizendo: eu preciso gerar essa situação na sua vida, para que você me conheça de verdade, não de ouvir falar, mas de experiência própria na sua vida. E se eu perguntasse para todos vocês, qual foi talvez o momento mais delicado da sua vida? Será que foi quando você perdeu o emprego, como eu? Será que foi quando você perdeu um ente querido? Será que foi quando a sua empresa ela estava quase à ruína e as pessoas se afastaram de você? Porque eram pessoas que, felizmente ou infelizmente, estavam inseridos dentro do seu lar e na sua vida do cotidiano, e bastou uma informação chegar que você estava passando por um momento difícil e delicado, se afastar de você? Qual foi esse momento? Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar para vocês que tenham zelo naquilo que vocês ouvem nesse ano de 2025, porque há um desejo latente no coração de Deus de se relacionar com você,
e não só falar com você através da oração, mas como disse anteriormente na minha fala, à medida com que você se mergulha nesse relacionamento com Ele, Ele vai falar com você de tantas formas, de tantas maneiras, e é claro que não tem a ver o quanto Ele fala, mas tem a ver o quanto nós estamos prontos para ouvir o que Ele quer falar conosco, e nos dá a direção para aquilo que nós precisamos. Por isso que é importante, assim como Bartimeu, ignorar as vozes externas, porque nem sempre as vozes externas vai te levar ao seu lugar de destino, mas muitas das vezes, ouso dizer que 90% das vozes externas vai te fazer com que você fique travado, bloqueado e paralisado, ao invés de você chegar lá. É como às vezes um câncer. Todos nós sabemos que um câncer nada mais é do que uma célula morta, e vai mandando informações para demais que está à volta, que ela morreu, e quando você menos espera, existe um aglomerado ou um abscesso em seu corpo, onde não deveria estar, por causa de uma célula que morreu e mandou informações para demais. Onde você quer chegar, pastor? Às vezes existem pessoas que se colocam nesse papel, como ela não conseguiu, ela não enxerga em você a possibilidade de você conseguir também, e sempre vai usar palavras para desestimular você de você não conseguir. Estou me lembrando agora que quando mais jovem eu jogava futebol, e eu me lembro que normalmente quando nós íamos disputar um campeonato ou alguma coisa do tipo, e acabava aquele jogo indo na questão dos pênaltis, na época eu jogava como goleiro. Eu me lembro que eu ficava ali no gol, e normalmente o pessoal fazia o quê? Arrumava 2, 3 enviados do inferno e ficava atrás do gol. E eles ficavam assim: não vai conseguir, é frangueiro, é não sei o que. Aí essa bênção aqui pegava e dava lá. Fica quieto, você não sabe nada, não sei o que. Daqui a pouco batia, estava mal posicionado, não estava na posição, não sofreu pouco. Por quê? Porque infelizmente eu estava dando lado para uma voz que estava me atrapalhando. Até que um dia, e graças a Deus por isso, eu me lembro que um homem da Congregação Cristã do Brasil estava vendo o jogo. Não vou falar o nome, eu acho que isso aqui deve estar sendo filmado para ninguém chegar até ele, mas isso já faz muitos anos, então não tem problema. Ele falou assim: sabe qual é o seu problema? Eu falei: qual? O seu maior problema é que você está ouvindo as pessoas que não querem ver o seu bem. Quando eles for falar qualquer coisa, os ignore, faça-se de surdo e foque naquilo que você precisa focar. E daí, pastor, a partir daquele momento, quando eu ouvi aquela palavra boa, que poderia mudar a minha vida, eu comecei a focar naquilo que eu precisava focar. E era no que, pastor? Na bola. E a partir dali, eu comecei a defender as penalidades. Por quê? Porque eu comecei a ignorar as pessoas que ficavam atrás do gol, que eu estava ali para tentar fazer a defesa e impedir que aquela bola entrasse. Conosco não é diferente. Às vezes você está no seu ambiente de trabalho, e no ambiente de trabalho que você está, as pessoas podem olhar, sorrir para você, mas lá de longe, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai ser dessa forma, não vai ser dessa maneira. Eu já disse isso em outra ocasião que aqui estive, e vou repetir de novo. Você nunca parou para se perguntar, quando você fala assim: vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento, vou comprar um carro, sei lá, vou comprar uma empilhadeira, eu não sei. E a partir dali as coisas que deveriam fluir, elas travaram. Por quê, pastor? Porque provavelmente alguém deve ter dito: quem é ele? Quem é ela? Para ir além de mim? Não vai chegar, não vai conquistar, não vai avançar. E às vezes, indiretamente, sem que você percebesse, liberou determinadas palavras ou sentenças dizendo: isso não é para você. É para o A, para o B, para o C, para o D e para o F, mas para você não. Olha a sua condição. Bartimeu, ele poderia pensar assim: poxa vida, eu devo obedecer a essa multidão que todos ecoam num único só som, dizendo: se cala. Mas ele ignorou, assim como ele, que possamos também ignorar com discernimento de espírito as vozes externas, para ouvirmos a voz de governo. E foi o que ele fez. E isso fez com que Bartimeu, ainda dentro do seu pedido, havia uma outra voz que ele precisava vencer. E qual era, pastor? E claro que estou conjecturando: a voz interna. Por que a voz interna? Porque a voz interna, ela poderia dizer: você é um mendigo, você é deficiente visual, as pessoas não te veem,
As pessoas não te enxergam. Você só é apenas mais um no meio de toda essa multidão. Ele poderia perfeitamente pensar dessa forma, e isso seria uma voz interna dentro dele, que estava no processo de ebulição, uma vez mais impedindo ele de conquistar o que ele tanto sonhava. O pastor Ronaldo não vai lembrar dele. Lá no grupo Wars, tinha um homem que eu trabalhei com ele, o nome dele é Manuel. Ele, se eu não estiver equivocado, ele é da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Ele me contou uma vez que ele tinha um emprego, que alguém falou para ele levar um currículo que estava contratando. Eu me lembro que ele trabalhava como encanador. Ele conta que ele pegou a moto dele e foi, colocou a mochilinha nas costas, colocou os currículos e foi para esse escritório. Ele contou que ele estava prestes a chegar no ambiente onde ele seria entregar um currículo e já seria entrevistado, para muito provavelmente ele começar a trabalhar. Ele conta que de repente, dentro do capacete, ele ouviu uma voz dizendo: não vão te contratar, a sua idade já está vencendo o prazo, pega a sua moto e dá a volta. O Manuel conta que quando ele ouviu essa voz, ele conta que ele sentiu um arrepio, pegou, deu a seta e retornou. E quando ele estava retornando novamente para a cidade dele, Cosmópolis, porque ele mora lá, ele conta que quando ele estava entrando na entrada de Cosmópolis, ele ouviu uma outra voz dizendo assim: meu filho, foi eu que usei aquela pessoa para falar para você naquele lugar. A vaga é sua, é apenas você ir, entregar o currículo e ser entrevistado. A vaga é sua. O Manuel conta que novamente, ele pegou novamente o retorno e voltou. Foi lá no escritório da antiga Taos Manutenção. E quando lá chegou, entregou o currículo, a pessoa falou assim: senta aí e aguarda, porque a gente já vai te entrevistar. Então entrevistaram ele e falou assim: olha, amanhã você já começa. Ele trabalhou nessa empresa, aposentou nessa empresa. Onde você quer chegar, pastor? Quando ele resolveu ouvir a voz que veio do alto, isso redundou em bênção na vida dele, porque ele trabalhou alguns anos naquela empresa e ele chegou à aposentadoria. Hoje ele desfruta disso, mas para ele foi necessário ele ouvir a voz do alto, a voz que veio de cima, e não ouviu a voz interior que estava falando para ele assim: você não é capaz, quem é você? Você só é mais um. E às vezes o nosso maior problema é que nós preferimos ouvir a nossa voz interna, que vai nos limitar, vai limitar o poder de Deus, o senhorio de Deus, e nos impede de experimentar o sobrenatural. Como assim, pastor? Quem nunca? Quem nunca? Às vezes eu falo assim, talvez ontem, ou hoje, agora, nesse momento, no time do louvor, falou para você: vai lá orar pela irmã, sei lá, Jusis Cleide, não sei, ou Paris Lane, ou irmã Dorcelina. E daí, pastor? E aí você ficou lá, gerando dentro de você uma resistência: ah, eu não sou o pastor Ronaldo, então eu não vou. Ah, eu não vou porque eu não sou o pastor Anderson. Ah, eu não vou porque eu não tenho um título. Ah, eu não vou porque eu não sou o pastor Tiago. Eu não vou. Gente, para com isso. Se você sabe que foi Deus que falou com você, vai. Pastor, mas o que eu vou falar? Fique tranquilo, fique tranquilo, porque à medida que você pôr as mãos, o próprio Pai se encarrega de colocar as palavras de ciência, de sabedoria, de governo nos seus lábios, para que aquela vida seja edificada, para que ela receba uma transformação, para que ela receba a cura e o batismo com o Espírito Santo, se isso for a vontade de Deus. Mas o maior problema é que nós olhamos para dentro de nós e optamos em ouvir apenas a voz que ecoa dentro de nós, que é a nossa própria voz. Mas você fala: Senhor, eu sei que eu não contenho as qualificações necessárias, mas como o Senhor está pedindo, eu vou. E aí Deus faz o que faz. Eu contei isso quando o pastor Ronaldo foi ministrar lá na BC. Eu acho que a esposa dele não lembra, mas vai lembrar agora. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa, eu estava de férias, e aí Deus falou comigo, falou assim: meu filho, pega um carro e vai lá na casa do meu servo. Eu falei: Deus, quem? O Ronaldo. Eu falei: não vou. Ele falou assim: fica tranquilo que vai estar fácil. Eu falei: por quê? Ele vai estar na calçada da casa lavando o carro dele. Eu falei: tá fácil. Entrei no carro e falei assim: eu vou falar o quê?
vai lá e fala para ele assim, ó: o que a serva está gerando é um menino. Eu falei: meu Deus, é o primeiro filho deles, tá? O Gabriel. Eu falei: tá bom, eu vou. Quando eu chego lá, aí eu já dei de mim mesmo. Eu falei: é de Deus mesmo. Tá lá fora o pastor Ronaldo com uma camisa cinza, uma bermuda jeans, com chinelinho de dedo. Tava um carro Logan prata na frente e um Corsinha branco atrás. E tava ali com a mangueirinha lá assim. Aí eu parei o carro, baixei o vidro e falei assim: irmão Ronaldo, na época ele não era pastor ainda. Irmão Ronaldo, ele: varão. Falei: não vou nem entrar, é rápido. Assim diz o Senhor: o que está sendo gerado na mãe da sua esposa é um menino. Agora é de mim mesmo. Eu quero falar uma outra coisa. Falou: o quê? Lembra-te de mim quando entrar no primeiro aniversário do teu filho. Lembra-te de mim, né? E daí, pastor, vou contar para vocês. Quando o menino Gabriel fez o aniversário de 1 ano, lá estava eu comendo bolo. Ele se lembrou de mim, porque se ele não lembrasse de mim, falou: Senhor, dá uma diarreia nele, só para ele ficar esperto. Existem coisas que Deus, Ele vai falar, mas a questão é: você está pronto ou pronta para abafar a voz do meu eu? Você está pronto? A questão é: abafe essa voz. Por quê, pastor? Porque à medida com que você abafar essa voz, o próprio Espírito Santo que habita em você, porque você transporta a presença do Espírito Santo, você transporta a presença de Deus aqui nessa terra. E daí, pastor? E daí você se torna uma pessoa extremamente acessível a tudo aquilo que ele falar, e você não vai titubear, ainda que seja uma das coisas mais absurdas do mundo, mas você sabe quem é que está falando com você. Absurdo assim, que nível, pastor? Muito simples. Eu estava em um culto aqui da nossa cidade, alguns anos atrás, e de repente, naquele templo, entrou um homem embriagado, e ele começou a gritar. Na hora que esse homem começou a gritar, foi bem na hora que o pastor acabou de orar para mim e deu o microfone na minha mão. Ele começou a gritar, eu fiquei pensando comigo mesmo. Falei: Jesus, eu sou da igreja, eu sou evangélico, por que só na minha vez esse homem entra aqui agora e começa a fazer salgazar? E aí Deus me pediu uma coisa absurda. E o que era, pastor? Eu acredito, na minha concepção, que deveria ter pelo menos uns 3 meses que aquele homem não tomava banho, pelo menos. E aí Deus falou assim: desce do altar e abraça ele. Aí eu falei: imagina, a minha cara está falando alto, churrasco. Falou de novo: desce e abraça ele. Eu falei: pastores, eu vou fazer algo aqui que vocês não vão entender, nem eu estou entendendo também, mas eu vou fazer. Desci do altar, fui de frente a ele e falei assim: meu irmão, se coloca de pé. E ele colocou de pé. E só crente espiritual que vai entender o que eu vou falar agora, porque isso aconteceu de verdade, está registrado, foi gravado. Desci do altar, eu falei assim: fica de pé. Na hora que ele ficou de pé, eu falei assim: me dá licença. Abracei ele. Na hora que eu abracei ele, eu senti na atmosfera um cheiro do inferno. Aí ele falou no meu ouvido: aperta. Apertei. À medida que eu apertei, o cheiro do inferno aumentou também. Aí eu fiquei pensando: Senhor, eu estou tão limpinho, minha esposa lavou minha roupa, passou aquele amaciante fofo, Jesus, e eu estou aqui agora. E aí veio uma voz de comando dizendo: fala isso no ouvido dele. Eu virei no ouvido dele e falei assim: o homem estava totalmente embriagado. Falei no ouvido dele: receba esse abraço como o abraço do seu pai, que você nunca recebeu na sua vida. E na hora que eu falei isso, acredite, senhoras e senhores, e se não acredita, pergunta o Espírito Santo, a embriaguez foi assim, ó. E aí Jesus me possuiu naquele momento, e eu dei lá, e aquele homem começou a chorar e me apertava, e aí infelizmente ele estava gripado, começou a escorrer algo estranho do nariz dele, começou a escorrer pelas minhas costas, e eu falei: está tranquilo, Senhor, não tem problema não. Orei por aquele homem, fui lá, ministrei a palavra, orei por todo mundo. Quando entrei em casa, minha esposa: Wagner, o que é isso nas suas costas? Varou, eu não vou nem contar para você, porque se eu falar, você não vai lavar roupa. Agora eu pergunto para vocês, senhoras e senhores, se entrar aqui nessa casa hoje empregado, tomara que não seja de novo dessa vez. Minha roupa está bonita, de novo não. Até porque existe uma teoria que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Então está tranquilo. Tomara que seja algum dos irmãos aqui.
Em nome de Jesus. Vamos supor que entrasse aqui agora um membro, que há 3 meses, alguém que está em estado de rua, que há 3 meses não toma banho. E aí Deus fala assim para o pastor Tiago: Tiago, vai lá e abraça ele. Ah, que isso, Senhor? Manda o pastor Wagner de novo, ele já tem experiência. Aí já fala assim: Tiago, você está repreendido em nome de Jesus e vai lá. Deus pode fazer. Agora eu pergunto para vocês, senhoras e senhores, faz sentido Deus mandar você descer e abraçar alguém? Não faz sentido. Por quê? Porque nós temos o péssimo hábito de racionalizar aquilo que é de cunho espiritual. Mas à medida com que nós ignoramos e obedecemos, Deus move o extraordinário, sobrenatural na terra. E você passa a ser testemunho ocular de coisas grandiosas que Deus faz naquele ambiente. Tudo por uma obediência. Então talvez você não está experimentando ainda o que você espera experimentar, porque Deus já tem falado com você já há algum tempo para fazer algo que talvez para você é algo tão banal, é algo tão simples, que você está dizendo: manda o pastor Ronaldo, manda o A, o B, o C e o D, e você está dentro de você não fazendo, não executando, talvez por uma desobediência. E talvez Deus me trouxe aqui para dizer para você: faça, ainda que você não entenda, faça. Vocês acham que na hora que Deus chamou a minha atenção do primeiro testemunho real, daqui a pouco o pastor Ronaldo vai contar sobre ele, eu olhando para o gabinete da mulher, e acho que a mulher pensou que eu tinha síndrome de Down, que eu tinha autismo, não sei. Eu fiquei fixo ali olhando, e aí Deus falou comigo assim: naquela primeira gaveta tem uma faca do cabo branco, bem amolado. Eu fiquei pensando: mas por que eu estou recebendo essa informação? Por quê? Para depois eu passei a entender, porque para mim era aquela informação, aquelas configurações não fazia sentido nenhum. Mas na hora que o pastor Ronaldo ministrou para a moça, eu olhei no olhar da moça, passou a testificar no meu espírito que aquela moça estava disposta. Eu tive a resposta do céu a entender que ela tinha aquela faca como um instrumento para tirar a própria vida dela. E aí tudo passou a fazer sentido. Então quando você obedece, mesmo sem entender, tudo passa a fazer sentido na sua vida. E talvez você não experimentou isso ainda, porque você vai executar em nome de Jesus. Você ignora a sua voz interna, a voz do seu eu, e ainda que não faça sentido, você executa, você passa a experimentar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Bartimeu, ele ignorou a voz dele, talvez a voz interna do medo, da vergonha de ser apenas mais um em meio a tanta opressão. E então ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É claro que se trata de um título messiânico, mas como disse anteriormente, em meio a tantas coisas que estavam acontecendo ali, Bartimeu foi o único que, mesmo sendo deficiente visual, em seu espírito ele enxergou o Filho de Deus naquela geografia, e que só o Filho de Deus poderia dar a Bartimeu o que ninguém mais poderia dar. Então a Bíblia vai dizer, não eu, que Jesus para mediante a um clamor que calou a multidão, de pensamentos e vozes que ecoavam dentro de Bartimeu, claro que é uma conjectura. E então a Bíblia vai dizer que Jesus para, e os que com ele iam pararam também. E então Jesus diz: traga ele aqui para mim. Eu imagino agora as pessoas que estavam inseridas naquela multidão, alguns talvez não entendendo o que estava acontecendo, dizendo assim para aquele homem: olha, tem bom ânimo, o mestre agora te chama. Eu imagino a alegria de Bartimeu, ele entendendo que o primeiro objetivo ele conquistou, e qual era? Chamar a atenção de Jesus. E então a Bíblia vai dizer que em um salto, ou seja, ele saltou, e quando Bartimeu salta e bate os seus pés no chão, a Bíblia vai dizer, não eu, que ele passa a mão em sua capa e lança aquela capa fora. Por quê? Porque aquela capa, em especial dentro das leis, daquela cultura, ela era uma espécie de autorização para que ele pudesse vir pedir esmola, ser um mendigo. Era como se ele tivesse recebido um carimbo da prefeitura dizendo: esse homem está legalizado a pedir esmola. Só que a Bíblia diz que ele
lançou aquela capa fora. Por quê? Porque aquela capa protegia ele do sol, do frio, do calor. Eu o identificava como mendigo, mas quando ele se coloca de pé e ainda não estava na presença de Jesus, frente a frente, ele lançou lá fora, porque ele estava dizendo: nunca mais eu vou precisar dessa capa, eu estou mudando a minha identidade, porque essa capa não define o que Deus tem para mim, porque agora eu vou estar tete a tete com Ele, e quando estiver tete a tete com Ele, a minha identidade, a minha história, o meu destino será mudado de maneira definitiva. Eu não estou entendendo, pastor. Eu estou dizendo para você que o que você está passando agora, os traumas que você carrega, isso não define você, jamais definirá você. O que define você é o que o céu pensa ao seu respeito. E quando você entende o que o céu pensa ao seu respeito, você vai desejar ardentemente andar nessa terra em parceria com o Espírito Santo, para que rapidamente você venha desfrutar daquilo que é metafísico, daquilo que é sobrenatural, daquele lugar de destino que Ele já tem exclusivamente reservado para você, porque nessa noite, nessa casa de oração, há um anseio de Deus de promover no reino espiritual uma aceleração, para que você desfrute definitivamente daquilo que um dia Ele disse que você iria viver. Pastor, eu não estou entendendo, é muito simples. Claro que simbolicamente falando, eu posso talvez estar falando com o público que você carrega na sua alma, e de maneira simbólica, essa capa desse homem, traumas do passado, marcas do passado, que talvez você tinha uma sociedade com alguém, e esse alguém não titubeou em te trair. Talvez alguém te influenciou a você pedir conta daquela empresa, que era um emprego maravilhoso, e você ouviu aquela voz, e você foi lá e pediu conta. E quando você fez isso, a pessoa se afastou de você. Talvez, não sei que Deus está nessa direção, você vendeu um carro para alguém próximo de você, que você conhecia, que você tinha um vínculo, um relacionamento. E após a pessoa ter pegado esse veículo seu, ela desapareceu e deixou as multas aí para você pagar. Talvez você teve um namoro, um noivado, e essa pessoa traiu você. E passou-se os anos, e quando você menos espera, você se pega lembrando disso. Se posso ser profundo, porque eu já quero orar com vocês. Talvez você venha de um lar desestruturado, e talvez as falas que você ouvia e falo isso com todo respeito: você não vai ser ninguém, você vai ser um zero à esquerda, você vai puxar carroça, você vai ser um burro, a sua família vai ser pior do que essa aqui que você já está. Você nunca será feliz no seu casamento. Você será um fracassado ou uma fracassada. Você cresceu nesse ambiente onde palavras de derrota, de peso, de maldição eram geradas e direcionadas a você constantemente. E talvez nesse ambiente em que a qual você cresceu, nunca houve um eu te amo, um abraço, um afago, um carinho. E passou-se os anos, e talvez você já esteja até com o cabelo branco, como eu estou ficando, com a barba branca. Graças a Deus passou o nome, que a barba mais branca é a minha. Pensando bem, agora vocês podem até colocar com o Papai Noel, por que não? Não é? Só deixar a barba crescer, pastor. Resumindo, talvez essas marcas, esses traumas, tenham sido a capa que você tem carregado. Bartimeu, quando falaram para ele: olha, o mestre agora te chama, ele não titubeou em lançar aquela capa fora, porque ele entendeu que a identidade dele não seria mais um pedinte, um mendigo, um miserável, mas agora, tete a tete com Jesus, a história e o destino dele seria mudado de maneira extraordinária. Trouxeram Bartimeu até Jesus, e parece um pouco estranho a fala de Jesus, porque Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Naturalmente que Jesus está vendo que ele era cego, deficiente, e ele mesmo pediu para que trouxessem ele. E então Bartimeu, e eu acho lindo essa fala de Bartimeu, ele fala assim: Senhor, que eu torne a ver. Nós não conseguimos aqui identificar se Bartimeu ficou cego por uma enfermidade, por um acidente, ou na pior das hipóteses, alguma situação que levou ele a perder a visão.
O texto não diz, o texto não é claro, e não vamos entrar nesse mérito, mas a questão é que ele enxergava, passou a não enxergar, e ele viu agora a oportunidade de voltar a enxergar. E então esse pedido dele saiu do coração, e o pedido do coração é: Senhor, que eu torne a ver. E naquele momento, aquele homem que foi um deficiente visual, passou a enxergar, porque ao invés de ouvir a sua voz interna, ao invés de ouvir a voz da multidão, ele preferiu ouvir a voz do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava naquele ambiente e trouxe novamente a visão para ele. O meu desejo nessa noite, para poder orar com vocês, é: ouça a voz do alto, ouça a voz de governo. E posso falar uma coisa para vocês? Quando eu trabalhava no Orsa, eu lembro que normalmente na oficina havia, sabe como é que é homem? É uma bênção, ainda quando não conhece a Deus. Existem muitas palavras, muitas coisas estranhas que acontecem ali. E eu me lembro que a estratégia que Deus me dava, quando eles começavam, eu falava: gente, me dá licença que eu preciso ir no banheiro. Por quê, pastor? Porque eu não queria ouvir aquilo, para aquilo me fazer mal, para mim não me contaminar, para mim não me infectar. Não era porque eu era super crente, não era nada disso, não tinha a ver com isso, mas tinha a ver com o propósito que eu estava carregando naquele lugar. Corri no banheiro, pegava, os homens aqui sabem como é que é o banheiro de empresa, é uma coisa que até quando você entra, e dependendo do horário, você está entrando dentro do inferno também, porque tem camisa suada jogada de um lado, sapatão do outro, meia do outro, cueca com marca de caminhão, é uma coisa de maluco. Os homens sabem o que eu estou falando aqui. Um ambiente de vestiário de empresa é isso. E aí eu entrava no banheiro, então eu colocava aquele bolo de papel higiênico, ajoelhava em cima e orava. Por quê? Porque eu entendi que naquele momento não tinha nada a ver comigo, mas tinha a ver com aquilo que eu carregava, e que no tempo oportuno de Deus, ou seja, no kairos dele, ele ia usar a minha vida para manifestar o propósito dele. Assim será com vocês também. Eu gostaria desse momento, a Bíblia vai dizer, encerra a minha fala, a Bíblia vai dizer que Bartimeu, ao enxergar, ele andou com Jesus, e teve um período ali com Jesus, e como disse, Jesus ele foi para aquele ambiente, para ser julgado, para ser espancado, para ser crucificado, para ressuscitar, e hoje está aqui conosco. Se coloque de pé em nome de Jesus.